Então, boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Então, estamos iniciando aí as nossas atividades remotas, né? Nossas aulas com atividade apenas remota, né? Então, vamos lá tentar trabalhar continuar as nossas aulas, né? Então, a aula de hoje vai ser apenas uma revisão, né, do que nós vimos até a parada das aulas, né? Vamos trabalhar um pouquinho aí apenas a parte conceitual do que tudo que nós já vimos, né? Essa semana nós vamos trabalhar apenas a parte de revisão. Aí na outra semana a gente inicia o nosso conteúdo, né, propriamente dito, né? Vamos trabalhar aí a parte do Portugal. Vamos iniciar o Portugal na próxima semana, mas antes de iniciarmos esse conteúdo novo, nós vamos fazer uma revisão de tudo que nós trabalhamos até agora, ok? Então vamos lá, vou aqui apresentar, estava apresentando. Então vamos lá. Esse é o material que já está lá no SIGA, vocês podem baixar. Quem ainda não é, acessou aí o nosso grupo, né? Por favor, acesse, já está lá no roteiro de estudo. Mandei o link lá no grupo também, podem ficar à vontade para acessar e nós vamos estar tirando nossas dúvidas, esclarecendo, fazendo o nosso contato mais diretamente através do grupo, tá? Então, vamos lá. Então, como vocês já acredito que ainda lembram, né? O que é a parte da lógica, né? Lógica é uma técnica, né? Ela serve para encandear os pensamentos, né? Para você atingir um determinado objetivo, né? Que você precisa ter, né? Então, são técnicas que a gente tem trabalhado nesses dias para a gente alcançar um determinado objetivo, mas é claro que a gente precisa de uma sequência de passos, né? Essa sequência de passos é preciso ter uma lógica, né, para um determinado problema. A gente não precisa estar adicionando tantos passos, né, como nós vimos alguns exemplos lá dentro do SAP, que às vezes a gente procura fazer vários passos, muitos caminhos, né, e às vezes a gente não vai àquele determinado objetivo. Então, tem que ser muito claro e objetivo, né? Então, o que seria essa sequência lógica, né? Essa sequência lógica são os pensamentos, né? A sequência de instrução, passo a passo, né? Que você vai levar para cumprir aquela determinada tarefa, né? E esses passos, conforme eles são executados, você atinge a resolução do problema, atinge aquele determinado objetivo, né? E o que nós precisamos para atingir aquele objetivo? Uma instrução, né? E a instrução é um passo, uma ação que você vai levando, obedecendo aquela sequência lógica, né? Você não vai poder quebrar o ovo sem antes ter colocado o ovo na frigideira, né? Ter colocado a frigideira no fogo, né? Lembrando lá do nosso algoritmo de fazer ovo frito, né? Então, a gente precisa ir seguindo as instruções conforme os passos, né? Através de uma sequência lógica, né? A gente não pode ir já direto para aquele outro passo sem ter completado um passo anterior, né? Um exemplo aí, fazer o ovo, né? Que eu acredito que a maioria fez o ovo, né? De várias formas, né? Como nós vimos na aula, mas algoritmo, né? O que nós vamos trabalhar propriamente dito é com os algoritmos, né? Então, o algoritmo nada mais é do que uma sequência finita, né? Ou seja, tem um fim, precisa ter um fim, né? Uma sequência finita de passos que levam à execução de uma determinada tarefa. Então, você vai seguindo alguns passos até alcançar aquele determinado objetivo, né? O exemplo aí de somar dois números, né? Primeiro você vai ter um número no retângulo A, né?
Depois você vai ter o número para o retângulo B, vai somar esses dois números e adicionar esse valor somado ao retângulo C, né? Esse é o algoritmo bem simples aí para a gente trabalhar a soma de dois números, né? E temos aí vários outros, a gente vai poder estar trabalhando, passando aí que vocês já conseguem lembrar. Além de algoritmo, né, nós trabalhamos muito com programa, né? Falando lá, a gente não vai ser garoto ou garota de programa, né? Vai ser garoto, garota de programa de computador, né? Então vamos lá. Programa é um algoritmo. Então nós já vimos o que é um algoritmo, que é uma sequência de passos finitos para uma determinada tarefa, né? Então o algoritmo ele é escrito em uma linguagem de computador, né? Então nós temos várias e várias linguagens de programação, né? Tem linguagem C, que nós vamos trabalhar também, Pascal, COBOL, Fortran, Java, PHP, Android. Então tem várias e várias linguagens de programação. Esse programa ele é interpretado e executado por um computador, né? A interpretação ela é rigorosa, então ela passa por uma série de, como eu posso dizer, de avaliação, linha por linha, né, que ele vai verificando se está correto ou não, pelo computador, né? Ela é escrita através de uma linguagem de programação que tem que seguir algumas regras. Essas regras a gente vai estudando ao longo do nosso curso, tá? Temos alguns tipos de algoritmos, né? Trabalhando lá, que a gente já viu através do fluxograma, né? Que são representados através de alguns símbolos, né? Umas figuras geométricas, né? Para ilustrar os comandos de entrada, de saída, de processamento, de tomada de decisão, início e fim. Então, tudo, esses algoritmos é representado através de figuras geométricas, né? E o pseudocódigo, são pseudo. O que é pseudo? Pseudo é o falso código, né? Então ainda não é uma linguagem propriamente dita, né? Uma linguagem de programação propriamente dita, é uma que fica ali intermediária entre a linguagem de programação propriamente dita, né, e uma linguagem de início, né, que você vai estar iniciando na programação, você inicia pelo um pseudocódigo, né? O que nós iremos utilizar é o Portugal. Então, a gente vai trabalhar com o português estruturado e utilizando os algoritmos, né? Então, ele facilita, né, descrever o algoritmo antes de passá-lo para uma linguagem de programação. Então, a gente vai trabalhar esse pseudocódigo através do Portugal, né? Então, o que é esse pseudocódigo? Pseudocódigo é a descrição do algoritmo, né, menos rigorosa, né, que uma linguagem de programação, né, através do código-fonte. Ele fica fácil de entender, fácil de codificar. Depois, se você quiser trabalhar com o mesmo código e passar para linguagem de programação, fica muito mais fácil e simples, né? Independe da linguagem de programação, então você pode passar esse pseudocódigo para linguagem C, linguagem Java, PHP, Python. Então, independe da linguagem de programação que você for trabalhar mais à frente, né? Ele é simples e objetivo, porque ele trabalha através de técnicas, né? Essas técnicas são as três fases que nós já vimos, né? As fases de desenvolvimento do algoritmo, né? Primeiro você precisa definir, determinar qual é o problema, né? Se você vai ler, reler, ler novamente até entender o que o problema está pedindo, né? Depois você vai dividir em três partes, em três fases esse problema, que é a entrada, o processo e saída, né? Sempre eu coloco, né, dividir o que são as variáveis de entrada, o que são as variáveis de processo, o que são as variáveis de saída. Tendo isso, fica muito mais prático e fácil de trabalhar nos algoritmos, né? Aí tem um exemplo de calcular a média, né? Esse é o problema. Calcular a média de dado 4 números, de dados de entradas N1, N2, N3 e N4. Processamento, somar os 4 números e dividir por 4, né? E os dados de saída é a própria média final do aluno, né? Então, o algoritmo, na forma narrativa, fica receber o primeiro número, receber o segundo, o terceiro e o quarto número, somar todos os números, dividir por 4 e mostrar o resultado da divisão. Então, nós já fizemos
e outros algoritmos na forma narrativa, né? Alguns exercícios, depois se vocês quiserem podem ficar à vontade ao fazer para relembrar, né? Alguns, acredito eu, que não vão mais lembrar, né? Faz tanto tempo. Por aqui eu vou parar, tá? Para te gravar daqui a pouco para não ficar muito pesado o vídeo, ok? Então, muito obrigado. Daqui a pouco a gente retorna com os outros vídeos.